Olá, mais uma vez aqui estou a representar a DXC neste grande evento de IT em Portugal. Aproveito desde já para dar os parabéns à equipa da IDC por continuarem a organizar este grandioso evento, que é em si mesmo um fórum de excelência para a discussão da visão e estratégia das tecnologias de informação em Portugal. Ora, ao longo dos últimos anos, tenho sempre tentado apresentar neste fórum aquilo que é a visão futura da evolução das tecnologias de informação. A base das minhas apresentações tem sido um trabalho extraordinário, feito pela Organização de Investigação da DXC, que denominamos de LEF, o Leading Edge Forum. Portanto, o LEF tem apresentado diversos estudos e publicações que têm sido uma previsão muito assertiva da evolução que temos visto. Ora, este último ano acelerou qualquer previsão já efetuada, mas também é verdade que foi sempre no sentido que o LEF há muito vinha a prever. Fazendo uma retrospectiva, em 2017 falei-vos de como seria uma organização do século XXI, explorando alguns conceitos que hoje são já óbvios. Depois abordei o tema da inteligência artificial, que se tornou hoje incontornável. O tema da digitalização das organizações, sobre o qual irei hoje construir uma nova visão futura. E no ano passado, o tema da segurança, que é também um tema crítico a ser endereçado para que a evolução possa acontecer. Ora assim, os conceitos que hoje aqui vou comentar estão eles próprios ainda sobre alvo de research ou de investigação e são uma consequência do trabalho feito nos últimos anos. Portanto, aquilo que era o renascimento das organizações de IT em 2017 transforma-se hoje na jornada através e para lá da cloud. Referir ainda que as conclusões destes estudos são obtidas não apenas por investigadores do LEF, mas usando todas as técnicas agile, de equipas multidisciplinares e envolve uma grande comunidade de pessoas e de fontes, o que torna este trabalho ainda mais valioso. Ora, eu começaria com uma frase forte em que diria que todos nós somos software. O software está em todo lado, todas as organizações se estão a tornar organizações orientadas por software. Portanto, durante a pandemia sentimos uma grande mudança acelerada. Portanto, algumas experiências forçadas foram efetuadas, algumas decisões foram tomadas de forma abrupta e alguns mercados tiveram que ser repensados. Portanto, neste slide podemos ver um resumo das acelerações de mudança relacionadas com a tecnologia, algumas novas, como é o caso do Zoom, que explodiu de um dia para o outro. Eu recordo-me de estarmos no início da pandemia e de repente era necessário comunicar e, portanto, o Zoom aparece como uma das ferramentas que de facto teve um grande boom. Depois, outros modelos que foram acelerados, como é o caso do PayPal e do incremento exponencial de compras online, e ainda a redescoberta de modelos antigos, como é o exemplo do WhatsApp e do senso de comunidade que nos trouxe. Portanto, todos nós nos recordamos, no primeiro dia a seguir ao primeiro confinamento, a proliferação de grupos do WhatsApp foi de facto enorme. Referir ainda, por exemplo, ferramentas de telemedicina que passaram também elas a ser fundamentais nestes últimos tempos. Portanto, é bastante óbvia esta observação de que o software está agora em todo lado e que as organizações estão a tornar-se orientadas por software. Há cada vez mais dados, embora estes possam ser inúteis ou até perigosos se não forem usados, com software que lhes cria valor e entendimento que resulta em ações inteligentes. Portanto, em 2021, quase todos os produtos ou serviços têm uma parte de software ou de dados que requer que as organizações desenvolvam, comprem, integrem e suportem software. Se isto for feito de uma forma correta, então criamos um edge que traz valor. Se, pelo contrário, o tema não for abordado da melhor forma, vamos perder utilizadores e, consequentemente, destruir o valor na organização. Parece, então, um caminho inevitável que todas as organizações tenham que se tornar orientadas a software. Portanto, em 2017, falei-vos de 3 eras para onde as organizações evoluiriam. Portanto, o Enterprise IT, onde estava a maioria das organizações e que se caracterizava pelo domínio do software customizado, sistemas e abordagens monolíticas. Depois tínhamos nós chamávamos a Cloud Era, ou a Era da Cloud, para onde algumas organizações estavam a dar os primeiros passos e que tinha operações engineered, ou seja, pequenas equipas, processos ágeis e flexíveis e uma infraestrutura cloud virada para a ação e para a mudança. Na última era, muito poucas organizações tinham chegado e representava a visão daquilo que viriam a ser as grandes organizações digitais do futuro e era denominada a Era da Matriz.
Ora, nesta era, as organizações projetadas eram baseadas em microempresas, fazendo gestão de dados cognitivos, com sistemas adaptativos e uma industrialização sistemática. Portanto, a verdade é que poucas organizações viajaram para a cloud e muito menos foram as que viajaram através da cloud. Portanto, não existe uma receita standard para abordar estas jornadas, estes caminhos, e mais uma vez a pandemia sabemos que acelerou o digital em muitas organizações, mas a maioria das organizações continua com um pé entre aquilo que nós chamamos de Enterprise Era e a Cloud IT Era. Portanto, estas dominações de eras mantêm-se, mas a sua evolução é inevitável. E o cenário que temos hoje está espelhado no próximo slide. Portanto, temos então 3 novas designações, se quiserem um update quando entramos na terceira década do século XXI. Portanto, o caminho que as organizações digitais terão de percorrer enquadra-se nestas 3 eras: o Engineered Software, o Engineered Operations e o Engineered Organizations. Portanto, as organizações mais lentas na adoção do digital estão ainda na jornada para a cloud. Muitas estarão já na jornada através da cloud e os líderes mais inovadores estarão já para lá da cloud. Ora, assim, as organizações estão a tornar-se orientadas a software e irão evoluir as suas capacidades tecnológicas de forma inevitável. É o que nós chamamos o efeito Red Queen. E aproveitava e abria aqui um parênteses só para explicar o que é este efeito Red Queen, que não é mais que uma tese da evolução, que propõe que os organismos devem adaptar-se, evoluir e proliferar constantemente. Não apenas para se reproduzir, para a reprodução contínua, mas simplesmente para sobreviver nos seus habitats competitivos. Ora, este princípio afeta todas as áreas da vida, incluindo também os negócios e as organizações. Portanto, de forma a sobreviver, todas as organizações têm que evoluir, nem que seja só para manter os seus negócios. Destaco então aqui alguns pontos de cada uma destas eras. Na era do Engineered Software, os sistemas e abordagens monolíticas, podemos observar, o One Size Fits All, a proliferação do Shadow IT. Na era do Engineered Operations, vemos pequenas equipas, processos ágeis e infraestrutura resiliente e flexível, uma grande capacidade de execução e um conceito que a DXC também tem agora abordado nos últimos tempos e que tem usado também para trabalhar com os seus clientes, que é o Cloud Right. Não é mais do que a capacidade de fazer o investimento certo, no momento certo e na plataforma certa. Okay? Por fim, a era do Engineered Organizations, onde observamos equipas pequenas e autónomas e com uma vida longa. Okay? Aqui temos nesta era uma perspectiva e uma gestão global de todo o ecossistema. Portanto, eu diria que 70% dos nossos clientes estão na era do Engineered Software e que ambicionam estar na era do Engineered Operations, onde já estão, por exemplo, os hyperscalers como a Google, a Amazon, a Alibaba, a Apple ou o Facebook. Portanto, as profundas transformações pelas quais as organizações estão a passar vão o que chamamos de estados estáveis, stable states, a fluxos estáveis, os stable flows. Portanto, a jornada para a cloud começa numa era de Engineered Software, em que a mudança entre estados estáveis é controlada de forma muito rígida. A jornada continua então depois pela era do Engineered Operations, onde a agilidade desencadeia mudanças, e termina na era do Engineered Organizations, com fluxos estáveis a gerir mudanças constantes. Portanto, as profundas transformações pelas quais as organizações estão a passar vão, o que nós chamamos de estados estáveis, para fluxos estáveis. Portanto, estes fluxos impulsionam as mudanças na jornada para a cloud. Okay? Portanto, existem basicamente 3 tipos de fluxos: os fluxos da mudança, os fluxos de trabalho e os fluxos de dados. Portanto, no primeiro, o fluxo da mudança, este combina a cadência da Customer Journey e do ecossistema. O segundo, o fluxo de trabalho, a implementação progressiva ou contínua, o assemblar versus o construir de base, e aqui o assemblar passa por apanhar peças de software de inovação que existem nas plataformas e com elas construir as melhores soluções, as mais adequadas para os processos de negócios. Portanto, em vez de construirmos uma solução de base, há agora uma preferência maior por desenhar estas arquiteturas que se tornam cada vez mais complexas. E também é por isso que nós assistimos no mercado a uma proliferação cada vez maior e uma procura cada vez maior da profissão de arquitetos de tecnologias de informação, é exatamente por esta razão. E portanto, ainda falando sobre este fluxo de trabalho, observamos também uma produtividade mais moderna e mais efetiva. Finalmente, o fluxo de dados, onde podemos observar uma grande fluidez de dados que se movem a grande velocidade e que estão em constante mudança. Ora, chegados aqui, e depois de falar destes conceitos,
podemos então ver como é que podemos operar uma transformação para a era do Engineered Operations, que eu diria que é o estado onde a maior parte das organizações ao dia de hoje deveriam ambicionar estar. Portanto, em primeiro lugar, tem que haver uma vontade de mudança, tanto do IT como do negócio. Portanto, é necessário eleger responsáveis, champions, por cada uma das plataformas. Depois ter objetivos partilhados, equipas diferenciadas e dedicadas a essas plataformas e uma base forte e resiliente na infraestrutura que sirva para poder prosseguir este plano. A primeira etapa do plano é temos que construir uma plataforma mínima viável. Sabemos que a transformação é cada vez mais impulsionada pelas plataformas, portanto, o primeiro passo é desenhar uma parte da tecnologia core e fazer a sua reengenharia e focar essa reengenharia em low-level services. A etapa 2 passa por construir uma equipa de DevOps, construir equipas em modo interno, de business operations e, importante também, aqui mapear a inércia que existe na organização, porque sabemos que em muitos projetos ou em muitos processos de mudança, a resistência à mudança é provavelmente um dos maiores bloqueadores. Portanto, se mapearmos esta inércia que existe nas organizações ao processo de mudança, tudo isso será depois também arrastado pelo próprio processo. E, por fim, migrar um pequeno grupo de aplicações existentes, construindo novos componentes e usar as versões mais recentes disponíveis na plataforma. Ora, chegados aqui e com estas duas etapas, elas forçam desde logo o processo de mudança organizacional. Portanto, podemos observar coisas como a equipa de produção procura feedback rápido a toda a hora, enquanto as plataformas incrementam as suas características, as suas funções de self-service, aumentam a sua resiliência, começam-se a gerar conversas entre equipas acerca dos processos que estão no pipeline de produção. Portanto, assim, estas migrações antecipadas geram também elas próprias uma aceleração para a colocação em produção de novas releases. E, portanto, tudo isto faz também com que a inércia que falei há pouco comece ela a mudar. Sendo assim, entramos na etapa 3, em que é necessário renovar e rever os serviços de operação, que são eles a base para podermos introduzir outros projetos, ter melhores equipas e diferentes modos de interação. E assim a plataforma começa ela própria a crescer com mais serviços. Na etapa 4, sugerimos construir uma equipa de Customer Engagement e os seus serviços associados, portanto, migrar o serviço para a plataforma, escolhendo um processo, como seja entregue em casa ou outro, e tendo assim mais uma equipa a ficar comprometida com a plataforma. Na etapa 5, estamos em condições então de estender o âmbito para abrir espaço à transformação. E é nesta etapa que começamos a observar processos de transformação aplicacional, em que há redesenho de aplicações para a cloud, e em vez de as construir on-prem, e processos de inovação também de negócio, em que aqui aconselhamos a usar uma estratégia de 80-20 entre o assemblar peças de inovação da cloud, como falei há pouco, ou construir de base. Portanto, the journey to the cloud is now the journey through the cloud. Portanto, aquilo que era a jornada para a cloud transforma-se agora na jornada através da cloud. Portanto, a pandemia, como já referi várias vezes, levou a que muitas organizações tradicionais tivessem que ir para a era da cloud de uma forma acelerada. Mas também levou muitas a atravessar a era da cloud. Ora, esse caminho é agora óbvio e inevitável, como fui explicando ao longo dos últimos minutos, e é aqui que as organizações vão evoluir e transformar os seus negócios de forma a sobreviverem neste mundo cada vez mais acelerado e em constante mudança. Espero então ter conseguido dar-vos uma visão de como as organizações vão evoluir e pistas sobre o que é necessário para irmos trilhando este caminho. Cada organização terá o seu roadmap, enfrentará os seus obstáculos, terá a sua ambição, mas o caminho é comum. A digitalização do negócio e a importância que o IT tem na definição da estratégia é hoje uma realidade. Portanto, reunir-se das melhores pessoas e parceiros para poder percorrer este caminho é uma vantagem competitiva. E neste jogo, só os que se transformam vão sobreviver. Obrigado.